Hello, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me contem aqui, porque aqui no sul do Brasil tá frio, como vocês podem ver, né? Tô até tomando um cafezinho para dar uma esquentada nessa noite, porque hoje nós vamos ter muitas coisas para a gente falar e iniciar o nosso projeto. Então, hoje vai ser bem importante, porque hoje vai ser construída toda a estrutura e toda a base do projeto para as próximas aulas, tá? Então, enquanto vocês me respondem aí como vocês estão, me digam da onde vocês são, tá? Já interajam aí entre vocês, que eu vou abrindo aqui para a gente compartilhar a tela e iniciar, porque vai ser muita coisa mesmo de conteúdo, tá? Ó, a Karen é do sul de Minas, Camila tá em São Paulo e também tá frio. Então, assim, eu acho que esse ano a gente vai ter inverno, hein, galera? Fazia tempos que aqui no sul do país não tinha um inverno. Então, eu acho que esse ano a gente vai ter um inverno de verdade. O Fernando não deve estar sofrendo de frio, né, Fernando? Pessoal de São Paulo, o Heitor de Uberlândia. Bom, gente, seguinte, como que vai funcionar, tá? Vou passar aqui as informações que eu preparei aqui, fiz um checklist, vou me botar menorzinha na tela, tá? Como que vai funcionar o nosso bootcamp, tá? Bootcamp são 3 dias normalmente, no máximo 4, tá? De muito conteúdo com uma intensidade muito forte, tá? Então, assim, vão ser 3 dias de muito conteúdo, mas muito conteúdo prático, tá? Vou trazer alguns tópicos de teoria, sim, quando forem precisos, ainda mais hoje, que a gente vai ter muita análise, construção de estrutura, de arquitetura, de estratégia, mas ele é muito prático e objetivo. Então, assim, não se assustem se vocês nunca participaram de um bootcamp, se esse é o primeiro bootcamp de vocês. Ele é muito mão na massa e é muito conteúdo. Mas, assim, aqui a gente vai tentar fazer uma força-tarefa para que amanhã, até umas 3 da tarde, a gente consiga colocar essa live dentro da plataforma, tá? Vocês estão com o link do YouTube, então vocês vão conseguir assistir ela de forma não listada, mas a gente vai colocar como aula mesmo, porque esse bootcamp vai estar disponível para vocês assistirem e reassistirem quantas vezes for preciso, tá? Então a gente sempre vai tentar, no outro dia, até as 3 da tarde, colocar o bootcamp, a aula, dentro da plataforma para que vocês possam assistir de novo, se precisar, se perder algum detalhe, ou em caso de pessoas que também me falaram que hoje não iam poder estar aqui porque estão em aula ou estão com algum compromisso, para que de noite consiga assistir ao outro dia do bootcamp e conseguir dar continuidade, tá? Então, seguinte, hoje o que a gente vai fazer? Dia 1, a gente vai fazer o nosso passo a passo do manual. Eu vou dar uma introdução rápida de API REST, só para vocês conseguirem entender a estratégia e tudo mais que vai rolar por detrás. Vou desligar aqui o celular do trabalho, para não dar problema de tocar. E vou fazer a introdução do que é uma API REST. A gente vai fazer a análise da API, né? Que eu ensinei isso para vocês no curso, mas eu vou mostrar como vocês analisam uma documentação e começam a ter insights, porque o Swagger, né, já que a gente está com uma API REST, é um Swagger, então o Swagger já nos conta a história do que é a API. Então a gente vai entender, analisar. Depois a gente vai criar a nossa collection no Postman, vamos criar o nosso environment, vamos começar a entender o que vai para dentro da collection, o que vai para dentro do environment. Nós vamos criar estratégia de testes, né, do que nós vamos testar e por que nós vamos testar. E a gente vai criar os testes manuais hoje, tá? Por quê? Porque aí amanhã, no dia 2, a gente vai automatizar e gerar os relatórios. Com tudo feito de forma manual, fica muito mais fácil da gente só virar a chavinha para o automatizado. A gente vai automatizar certas coisas para que o teste vire automação.
Além disso, eu vou ensinar vocês a criarem a massa de teste a partir de um CSV, ou seja, vamos salvar dados num CSV e vamos utilizar essa massa de testes que a gente chama dentro da nossa execução no Postman, o que facilita muito a vida quando a gente tem uma carga de dados para adicionar nos nossos testes. Então, vocês vão aprender a usar CSV amanhã. Além disso, a gente vai aprender a agendar schedules no Postman. O que é schedules, Pri? É você deixar presetado um horário que aquela bateria de testes vai rodar. Então, você não precisa ficar dependendo do seu time de desenvolvimento para ter os seus testes rodando numa pipeline. Se você não tem isso, se não tem estrutura, você pode rodar sim pelo Postman e eu vou ensinar isso para vocês amanhã. Além disso, eu vou ensinar para vocês também que a cada execução rodada pelo Schedule no Postman, dispare e-mail para uma lista de contatos. Ou seja, todo mundo vai ficar atualizado do que aconteceu naquela execução, tá? Nós vamos criar um ambiente na nossa máquina para o Newman, né? Que o Newman é o relatório do Postman. Nós vamos aprender a rodar a execução e gerar esse relatório por linha de comando, né? Que para gerar esse relatório é por linha de comando. E depois a gente vai aprender a enviar esses relatórios gerados pelo Newman, tá? Porque eles são auto-executáveis, então não precisa fazer nada demais, vai ser muito simples. Então, sempre cada execução que você fizer com o comando do Newman, você vai gerar um reporte, esse reporte pode ser enviado para todas as pessoas, servindo como evidência de teste. E no nosso dia 3, aí a gente vai aprender a famosa CI/CD que vocês veem em várias vagas, né? Que é a integração contínua. A gente vai aprender a criar um repositório no GitHub, a gente vai subir os nossos arquivos lá, então você não precisa saber linha de comando para subir o projeto no GitHub. Eu vou ensinar a fazer isso tudo com drag and drop do arquivo, tá? Vou ensinar vocês a criar um README bem descrito, bem feito, README, assim, ó, para dar, assim, ó, e ficar lindo, assim, ó, para vocês utilizarem como portfólio mesmo. A gente vai criar esses arquivos em uma pipeline, ou seja, vocês vão aprender a utilizar a pipeline do GitHub Actions e executar essa pipeline. Então, assim, gente, vai ser o portfólio de vocês, vai ser o projeto de portfólio. Então, assim, é muito conteúdo, tá? E como que eu vou estruturar? Questão de tempo, né? Porque você deve estar pensando, Pri, não vai dar tempo de fazer tudo isso, né? Como que vai funcionar? Agora é 8h12, né? Vamos colocar que vai começar 8h15. Até as 9h15 eu vou dar conteúdo, gente. Vai ser conteúdo, assim, que nem eu faço nas aulas. Fazendo e explicando as vozes que passam na minha cabeça do porquê daquilo, porquê que eu tô fazendo. E aí depois, 9h15, 9h20, tá? Eu vou começar a abrir para perguntas. Mas vocês podem ir já colocando as perguntas no chat, porque aqui o meu suporte, aqui o meu ponto aqui, tá ligado? Ele vai deixar salvo aqui no StreamYard para mim essas perguntas. E aí no final eu respondo, tá? Então não precisa deixar para o final. Pode ir perguntando, que a gente vai salvando essas perguntas e aí a gente vai buscando essas perguntas às 9h15, 9h20 para a gente iniciar a bateria de dúvidas, tá? E, gente, tudo bem? Gostaram do roteiro? Estão preparados? Me contem aí no chat se vocês estão preparados, que aí a gente já vai começar, tá? Só vou tomar meu café para não dar aquela esfriada, porque tá frio. Tomar café frio não funciona, né? Mas me contem aí se vocês estão preparados, se vocês gostaram do roteiro, porque vai ser bastante coisa. Bom, vamos começar com introdução à API REST, tá? Quem assistiu o curso de arquitetura de sistemas nível básico, ali dentro do curso, nas aulas finais, o pessoal está dizendo, poxa, mas tá aberto, com muito frio preparado. Ó, os dedinhos aqui, pelo menos os dedinhos vão ficar quentes, tá? Quem assistiu o curso de arquitetura de sistema nível básico aprendeu sobre como funciona uma requisição HTTP, né? Vocês entenderam como que funciona a comunicação web servidor. Vocês também entenderam o que é um JSON, como se utiliza um JSON. Vocês entenderam
os status codes, vocês entenderam sobre APIs REST e GraphQL, né? As duas principais. Existe o SOAP também, mas o SOAP ele é mais utilizado para tráfego de dados entre esses servidores. Então, não cheguei a entrar nesse assunto. Mas o que é uma API REST? A API REST é uma forma de criar uma estrutura, uma arquitetura de comunicação entre o teu cliente, que é a tua web, com o teu servidor. Como eu expliquei no curso, há uns anos atrás, quando não existia essa camada de API e tudo era codificado no front-end e jogado para o banco de dados, a gente tinha muito ataques hackers. Acontecia muito ataque. Por quê? Porque tu acessava uma página web e tu conseguia ver informação do banco de dados, onde é que estava armazenado o dado, conseguia fazer uns inserts muito louco. Então tinha muito esse problema de segurança. Conforme foi evoluindo, eles pensaram assim, não, a gente tem que criar uma camada intermediária no meio, que essa camada intermediária vai ter toda a estrutura de segurança e ela é para barrar qualquer coisa que a gente não espere. Então, a comunicação se dá através dela. É tipo quando você vê aqueles filmes de... Ó, não deem bola que é obra, tá? Tava 2 semanas sem obra, eu tava feliz e voltou a obra ontem, tá? Então, esse barulho de serra é a obra aqui do lado. Quando a gente vê esses filmes de cadeia americana, que tu vai lá, se senta num negocinho de vidro, e aí tu tá de um lado e o preso tá do outro, e tu pega o telefone para falar com o preso, é exatamente isso. Tu tem uma camada, que é o vidro, e o telefone é a API, tá? Então tu senta, tu pega o telefone e diz, oi, tudo bem, back-end? Pois então, eu aqui, front-end, tenho um formulário, tá? Tem uma pessoa aqui querendo criar um cadastro. Então, eu posso te enviar esses dados? Aí o servidor, que está do outro lado do vidro, vai pegar o telefone e vai dizer assim, tá, pode me mandar esses dados. Só que os dados que tu vai me enviar tem que estar de acordo com um contrato. Porque aí tu tem que me enviar os dados corretos também, né? Não é assim, pensando que é bagunça, né? Aí tu vai dizer assim, não, tô ligado no contrato, vou te enviar conforme o contrato que a gente estipulou. Aí o front vai lá, a pessoa vai lá, digita todos os dados e quando aperta enviar, o front-end pega esse telefone e diz, olha só, acabei de enviar aí para ti, tá, servidor? Dá uma olhada aí. Aí o servidor diz, tá, vou ver aqui o dado que chegou. Aí a tua API vai entender o que foi aquilo que foi enviado e vai dizer assim, esses dados é / criar usuário. Então eu vou enviar lá para aquela portinha lá do criar usuário, que aquela portinha do criar usuário vai saber o que tem que fazer com esses dados. E aí ele, envia os dados para aquela portinha que é / criar usuário. Esse / criar usuário é o path da nossa URL, dos nossos testes de API, tá? Então, é assim que funciona uma estrutura de API REST, né? Ela serve como uma camada intermediária. E quando a gente fala de estrutura REST, a gente fala disso. A gente tem um path específico para cada dado que a gente está enviando e espera que receba. A gente tem status codes diferentes e nós temos contratos pré-estabelecidos para o servidor saber o que é aquilo e saber em que gavetinha guardar cada dado. Então, a partir daí, desse entendimento do básico de arquitetura REST, que é ter um path, ter um contrato, ter um status code, a gente já começa a ter uma estratégia de teste do que a gente precisa testar. Consegue entender isso? Então, assim, resumão de API REST é isso, tá? Agora, a gente vai para a nossa API que a gente vai testar, tá? Há indicações do pessoal do Cantinho, achei a Severy REST, tá? É uma API open source, né, que é mantida pela comunidade. E, para minha surpresa, eles até estão em fase de construção de um site. Ou seja, mais para frente, a gente pode fazer um teste E2E, né, que é de ponta a ponta, testando o front-end e o back-end do Severy REST. Tá? Então, se vocês quiserem
dá uma espiada, todas essas informações vai para o material de aula, tá, gente? Eu vou até passar aqui essa documentação, porque se vocês forem montando as requisições comigo, vocês vão conseguir. Então, aí nos comentários do chat eu já coloquei o site dessa documentação. Então, a gente tem, olhando já de cara, a gente tem o nome. Então, nós, como QA, vamos entender que a gente vai testar a aplicação Server REST na sua versão 2.26.11, tá? A gente também consegue analisar que nós temos uma base URL. Essa base URL, que é a estrutura inicial da nossa request, já está aqui. Então, eu já sei que as minhas URLs vão sempre começar com essa URL. O barra alguma coisa, que é aonde vai estar o meu dado, é o path. E isso a gente vai descobrir em cada requisição, tá? Mas essa é a nossa base URL. Olhando aqui para baixo, a gente entende um negócio. Bom, nós temos um login. Então, essa API é autenticada. E a gente pode confirmar essa autenticação através desse authorize, né? Que ele ensina a preencher aqui, tá? Então, a gente já sabe que nós vamos ter que lidar com a autenticação e a autorização, tá? E então a gente entende que autentique o seu usuário para mostrar um carrinho e, se for administrador, gerenciar outros produtos. Então, eu vou ter que ter um cadastro. Aqui não está estipulado, tá? Mas aí começa a vir a nossa análise. Se eu tenho um login, eu tenho que ter como fazer um cadastro. Depois que eu faço o meu cadastro, eu vou ter que fazer o login para conseguir montar um carrinho, né? E se for administrador, conseguir gerenciar os produtos e fazer outros itens, tá? Expandindo aqui, eu consigo ver que a duração do token retornado em authorization é de 600 segundos, ou seja, 10 minutos. Então, quando tu te autenticar, fizer o request de login, tu vai ter 10 minutos para fazer tudo que tu precisa fazer com aquele token. Depois ele vai expirar, tu vai ter que fazer a solicitação de login de novo para conseguir continuar navegando. Então, a gente já consegue entender. Vou ter que fazer um cadastro, vou ter que fazer um login. Esse token eu tenho que passar de forma automatizada nos meus requests, porque quando eu ficar com o código 401, significa que meu token caiu. Se meu token caiu, é só eu ir lá na minha requisição de login, logar de novo e eu consigo seguir a vida. Então, eu já começo a entender o que vai ter que ir para o meu environment, o que vai ter que ir, o que não vai. A gente já começa a entender essas coisas. E aí a gente entende que essa parte de login é e-mail e senha. Deu com sucesso, eu vou receber status code 200 de login realizado com sucesso. E esse é o response que eu vou receber do retorno. Ou seja, eu envio esses dados e eu tenho que receber isso daqui de volta para dizer que eu estou logado. Aqui, tu já começa a entender o que tu vai ter que validar. Eu vou ter que validar status code 200 e eu vou ter que validar se a mensagem é essa. Que se essa mensagem retornar, o login foi feito com sucesso e aí eu posso pegar e vir aqui e capturar meu token. Se vier o status 401, a minha mensagem já mudou. Aí a minha mensagem é e-mail sem inválido. Então eu já tenho o desenvolvedor que desenvolveu o sistema e criou a documentação, pensou em validar dois formatos de mensagem, a de mensagem de sucesso e a de mensagem de erro. Então, aí a gente já tem duas situações. Então, tipo, toda essa leitura, a gente vai entendendo os possíveis cenários que a gente pode ir criando, tá? Depois, nós temos um de usuário, para gerenciar usuários, consultando dados para login e cadastro de administrador. Então, aqui a gente tem listar todos os usuários, cadastrar um usuário novo, buscar um usuário pelo ID, deletar um usuário e atualizar um usuário. Além disso, a gente também tem produtos e tem carrinho, tá? Então, tá. Assim, lendo, eu já consegui entender, né? Já consegui entender o que é minha API, que tá bem documentada, que tem tratamento de erro. Então, já tô me sentindo mais confiante de começar a ir lá pro Postman, tá?
O que eu vou fazer primeiro, tá? Aqui, primeira coisa que eu vou ter que fazer é o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui. Pegar certinho as informações. Eu vou primeiro pensar em fazer um cadastro. Pri, mas aí não tem a documentação do cadastro. Como que tu descobriu isso? Descobri a partir do teste do front-end. Eu cliquei aqui no site, e isso é uma falha na documentação, mas é um open source, a gente não pode reclamar muito, né, gente? Então, é o seguinte, eu cliquei no site e fui entender. Porque, às vezes, quando a gente está no início, a gente fazer o teste de API via front é mais fácil. Porque tu saber pensar, fazer um teste de API é diferente da mentalidade de fazer um teste de front, tá? E hoje vocês vão começar a entender mais essa diferença. Primeiro, a gente não pensa na tela. A gente pensa em que dados eu estou enviando e que dados eu estou recebendo. É isso. Na API, tudo se baseia nisso. Qual é o formato que eu tenho que enviar meu dado e qual é o formato que eu tenho que receber meu dado. Esse é o principal ponto de partida, porque é assim que as coisas funcionam no back-end. Tu tem um contrato e tu tem que seguir aquele contrato. Quando a gente pensa no front, o que a gente pensa? Eu vou me cadastrar, eu tenho que botar um nome, um e-mail, uma senha, clicar em cadastrar, deu, fiz o meu cadastro. Esse é o pensamento de um QA que só testou front-end na vida. Um QA que testa front, mas que tem skills de back-end, vai pensar assim, tá, mas qual é o formato que eu estou enviando para o meu back-end? Eu vou enviar em XML? Eu vou enviar em JSON? Eu vou enviar em formato de texto? Eu vou enviar em formato de parâmetro através da minha URL? Ou vai ser através de um body? Então, a gente começa a pensar diferente quando a estrutura é de testes de API, tá? Faz sentido para vocês o que eu estou explicando desse pensar diferente? Se ficarem com dúvida no que eu estou falando, gente, perguntem, tá? Porque vocês estão muito acostumados à mentalidade de testar front-end. E essa mentalidade de testar front-end vai mudar bastante em pensamento na hora de testar APIs, tá? Esse é um exemplo clássico. Se vocês não tivessem essa mentalidade, quando vocês vissem a documentação e falassem de login, vocês iam pensar assim, tá bom, eu vou botar um e-mail, uma senha, eu vou estar logado, vou estar autenticado. Só que a pessoa vai pensar assim, mas a pessoa que já tem um pensamento mais pro lado da API, pensa assim, tá, mas antes de ter um login, tem um cadastro. Como que eu faço esse cadastro? E aí a gente vem pro front. Segredos de inspecionar navegadores, gente. Se vocês querem começar a entender as requisições HTTP que rolam no navegador de vocês, primeira coisa que vocês têm que marcar é isso daqui. Ó. O navegador de vocês, por padrão, vai sempre vir com UAL. Mas o UAL é a pior coisa que tem para vocês que estão aprendendo. Por quê? Porque aqui vai mostrar todas as requisições. A busca por HTML, a busca por CSS, a busca por imagem, a busca por tudo. A gente quer requisições FET ou XHR, que são essas requisições que batem direto no servidor. Ou que a gente está enviando um dado para receber, ou a gente está buscando um dado para receber. Então, a gente sempre vai marcar FET/XHR. Marcou isso, tudo que é requisição que for bater no servidor, só elas que vão ser mostradas aqui. Então tá, tô no meu login, eu não tenho e-mail, eu não tenho senha. Eu vou fazer o fluxo de cadastrar-se. Então eu vou clicar em cadastrar-se e vai exibir nome, e-mail e senha, tá? E a opção de ser administrador ou não, tá? Eu vou criar um usuário bem simples. Eu vou criar com o meu usuário de Priscila. Eu vou colocar email@email.com e vou colocar a famosa senha 1, 2, 3, 4, 5. Não, vou botar teste 1, 2, 3. Eu vou até copiar a senha que tá aqui
que é esse dado aqui? Porque como deleta do banco, botei. Então, para eu criar o meu cadastro, eu preciso de nome, e-mail e senha. Adicionei eles. Cadastrar como administrador não é um campo obrigatório. Então, eu vou clicar em cadastrar. Quando eu cliquei em cadastrar, ele fez o quê? Ele fez uma requisição de usuários, tá? Que deu status 201. 201 é created. Para quem já deu uma estudada em status code, sabe que 201 é created, ou seja, o dado foi criado, execução realizada com sucesso. É muito comum utilizar status code 201 para criar dados, tá? E ele fez uma requisição de login, tá? Que é o que eu esperava mesmo que ele fizesse por causa da minha documentação de login, tá? Então vamos por partes. Vamos inspecionar essa criação de usuário, porque nós vamos passar ela para o nosso Postman para já pensar em preparar a estrutura para automação, tá? Porque a cada teste que tu rodar, o ideal é construir o dado daquele teste para utilizar naquele teste e quando finalizar, destruir ele. Testes de API são sempre assim, gente. A gente constrói um ambiente para utilizar a massa de teste e deletar. Esse é o caminho feliz. Existem cenários, a maioria dos cenários, não se faz isso. Utiliza os dados que já estão no sistema e paciência. Mas o ideal de testes automatizados é levanta o ambiente, constrói a massa de teste, utiliza e deleta. Isso é um ambiente saudável de automação. É o que acontece na vida real? Na maioria dos casos, não. Mas é muito importante você já saber disso, porque quando você for trabalhar com automação, você já vai com esse intuito e tudo que você puder construir nessa boa prática, você acaba construindo, tá? Então, clicando em usuários, eu vou entender algumas coisas. E quem fez o curso de arquitetura de sistemas nível básico já está por dentro disso, tá? O que eu vou ter? Request URL. Então, a minha URL bateu aqui, né? O meu navegador disse assim, olha só a URL. Eu estou fazendo um método post que eu vou te enviar uns dados aí, tá? Esses dados que eu vou te enviar são esses daqui que estão no payload, tá? Eu vou te enviar uma flag de falso para administrador, vou te enviar um e-mail que estão me passando aqui no formulário, vou te enviar um nome também aqui do formulário e uma senha que também está aqui no meu formulário. E eu quero que tu me retorne se o cadastro foi feito com sucesso ou não. É isso que o navegador está conversando, tá? Sempre quando vocês forem começar agora, conversem em voz alta, tá? Porque essa narrativa é bem importante para o conhecimento de vocês fixar, tá? Então você sempre pensa assim: oi, servidor, eu tô te enviando aí esses dados nessa URL de um método post, ou seja, eu vou criar um dado aí na tua base. Os dados que eu estou enviando para te criar são esses e eu espero que tu me responda, que tu me retorne um dado através do response. Então aqui a gente já entendeu. Eu tenho uma request URL, eu tenho um método que eu vou ter que enviar, eu tenho o meu payload. Como que eu sei o payload, Pri? Como que eu sei se não é PF, se não é através da URL que tu me falou agora há pouco, ou como que é com body? Se fosse por parâmetro, teria aqui em request header parâmetros. Porque aqui vocês conseguem ver authority, que é a base URL, nós temos o nosso path e nós temos o nosso método. Se tu tivesse enviando os parâmetros através da URL, tipo ponto de interrogação, tal coisa, que isso eu explico lá nos cursos de Postman com a API REST, ia estar aqui essas informações. E outra, aqui também dá a morta para vocês, tá? Accept application JSON. Então, aqui mostra que vocês vão enviar os dados através de JSON, tá? Então, a gente sabe que é JSON. Então, sem mais delongas, vamos construir esse dado, tá? Eu vou criar uma nova collection que vai se chamar Server REST, tá? Criei a collection e eu vou criar dentro dessa collection, para manter uma organização boa,
eu vou criar uma nova collection. Sim, não, nova collection não. Bloqueando aqui. Vocês vão criar uma nova pasta. Vocês vão clicar aqui nos 3 pontinhos e vão adicionar folder. E aqui eu vou colocar cadastro de usuário. E dentro desse cadastro de usuário, eu vou vir aqui e vou adicionar uma request do tipo post, que está sendo feita nessa URL aqui. Eu vou copiar a URL e vou dizer que o meu body é um texto do tipo JSON, que é application JSON, e eu vou copiar esse payload. A gente pode vir aqui, ó, copiar esse payload, copiar a estrutura, e depois coloco aqui, dá um beautify. Ele não vai fazer o beautify bonitinho, por quê? Porque é chave valor, então tem que estar entre aspas a nossa chave. Agora sim, se eu der um beautify, vai ficar bonitão, tá? Eu vou salvar aqui como novo cadastro. É bem importante de você nomear as suas requisições, tá? Nomeiem, porque isso vai ser a melhor coisa que tem na hora de gerar o relatório. Vai estar lá, novo cadastro, foi tal o status. Então, sempre nomeiem bonitinho. Então, nós temos e-mail, nome, e-mail, password e se é administrador ou não. Em caso de ser um administrador, a gente vai trocar o falso para true, tá? Então, agora a gente vai vir aqui e vai dar um send para ver o que vai ser a resposta, tá? Eu vou aumentar aqui o zoom do post. Então, eu vou dar um send e ele vai estar enviando a requisição e ele vai dizer, esse e-mail já está sendo usado. Então, opa, a gente já sabe que tem uma validação. Então, é mais um teste que a gente pode fazer, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, e-mail 2. E vou dar um send. Quando eu dei um send, cadastro realizado com sucesso. Então, opa, cara, consegui. Repliquei o que estava na web para dentro do meu post. Então, nossa, sucesso. Já estou com meio caminho andado. Agora a gente vai fazer, agora que a gente tem um cadastro feito com sucesso, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o nosso login. Então a gente pode vir aqui em Collection, vamos criar uma nova pasta chamada login. E aí agora nós vamos para a nossa documentação. A gente também pode fazer pelo navegador, porque a gente criou o cadastro e fez um login. Então, vamos fazer pelo navegador para a gente já exercitar mais um pouco. Então, nós vamos ter um login, onde a gente fez a requisição no método post, onde retornou status code 200, eu enviei esse payload e obtive esse response. Então tá, então vamos lá em copiar esse response, copiar a base URL. Vamos adicionar uma nova requisição do tipo post, colocar aqui a URL, vamos nomear como login, para já não esquecer. A gente vai copiar o nosso payload. Vou minimizar aqui para ficar mais fácil. Opção JSON. Vamos botar aspas para identificar que é chave valor. Dar um beautify para entender que está bonitinho. E nós copiamos. Aqui a gente pode ter duas opções. A gente pode colocar o e-mail igual que a gente criou ou deixar igual da web, né? Porque na web está funcionando. Como que a gente vai ter certeza que vai funcionar o da web? Vamos dar um send e login realizado com sucesso. Aqui a gente já tem o nosso beer com um token, tá? Quando a gente fala de autorização, né? A gente fala de criar uma autenticação para o sistema, nós temos vários tipos, tá? Nós temos vários tipos de codificação. As mais famosas é Beer Authentication, que é esse, né? Que é o Beer, e o Authentication, que é a autenticação. Nós temos a base 64, nós temos a autenticação através de usuário e senha também, e nós temos várias outras, mas essas são as 3 principais que se utilizam. Normalmente, nas minhas 2 últimas experiências, sempre foi Beer Authentication, tá?
Sobre a diferença, aí a gente tem que conversar com um especialista em segurança para explicar qual é a diferença de token, para dizer assim, a Beer Authentication é mais segura que a Base 64, que é mais segura. Aí somente um profissional de segurança vai saber informar por que utilizar uma ou outra. Além do profissional de segurança, tem que pensar na arquitetura do sistema e tudo mais. Então, são vários fatores que determinam como que vai ser a autenticação e a parte de segurança, tá? Então, tá, a gente criou um cadastro, a gente fez um login, e agora, o que a gente faz, Pri? Agora, a gente vai escolher uma dos tópicos da API, né? A gente vai escolher usuários, produto ou carrinho. Eu sugiro começar por usuário, que é o início da documentação. Eu tenho esse toque do início para o fim. Então, a gente começa com a parte de usuários e vamos começar a testar um por um, tá? Como que a gente organiza os nossos pensamentos, tá? Eu sempre penso em CRUD. Por mais que aqui esteja primeiro busca todos os usuários, depois posta, depois busca um específico, depois deleta, depois atualiza, eu sempre penso em CRUD, que é created, de criar, requested, de buscar, update, de atualizar, e de delete, de deletar. Quando a gente utiliza essa estrutura do CRUD, a gente pensa em um sistema que não tem nada. Como a gente falou, boa prática de automação é construir um ambiente, testar e deletar. Então, pensando nisso, num ambiente que não tem dado nenhum, eu primeiro crio um dado, busco ele, atualizo e depois deleto. E no meio dessas requisições, a gente vai construindo nossas validações de pouquinho em pouquinho. Mas essa é a lógica. E no meio também tem o get all, que vocês também podem fazer. Tipo, eu crio, vou buscar todos, depois eu busco o que eu quero em específico, que foi o que eu criei, atualizo ele e depois deleto, tá? Uma outra estratégia. Criar, buscar todos, buscar um, atualizar, buscar aquele um específico para validar que os dados foi atualizado e depois eu deleto. E essa vai ser a estratégia que a gente vai utilizar, tá? Nós vamos criar, buscar um, atualizar, buscar ele de novo para comparar os bodies para ver se ele foi atualizado e depois nós vamos deletar, tá? Então, vamos começar com a criação de usuário. Então, vamos clicar aqui em cadastrar. E aí eu leio aqui que não é permitido cadastrar um usuário com e-mail já utilizado. Então tá, então eu vou ter que criar um e-mail novo, sem problema. Depois eu vou ensinar a mágica de vocês terem uma API que pega todos esses dados automáticos, tá? Então a gente vai chegar nisso. Então a gente tem a nossa base URL que já está lá em cima, nós temos o nosso path de usuários, nós temos um response body para enviar, e nós vamos ter um status code e nós vamos ter uma mensagem de cadastrado com sucesso e o ID desse usuário cadastrado. Então, aqui eu já sei. Eu tenho um body para enviar, tenho dados que eu posso preencher de forma automatizada, né, com dados randômicos. Quando eu receber, eu vou ter que validar o status code, vou ter que validar o contrato, vou ter que validar a mensagem para ver se foi cadastrado com sucesso e vou ter que salvar o ID. Então, eu já começo a pensar em todos esses testes que eu vou ter que fazer. Então, eu vou vir aqui, copiar minha base URL e chegamos na parte de criar o nosso environment, né? Que já estava na hora de nós criarmos o nosso environment para, né, trabalharmos de forma automática, pelo menos na parte da formulação da URL. Então, eu vou criar um novo environment, vou criar server REST, posso botar um underline env, para na hora de exportar ficar mais fácil de ler o nome, e vou colocar base URL, e vou botar como valor inicial serverrest.dev. Aqui eu só quero pegar uma coisa, que é o HTTP, que ele tem uma implementação de segurança.
Isso é bem importante na hora, porque pode começar a dar erro na tua requisição por causa disso. Então tá. Por enquanto, a única coisa que eu vejo de dados que precisam ir para o environment, né, para o environment local, que é o environment que quando tu exportar ele, a outra pessoa também vai receber, é a base URL, tá? Então tá, criamos a nossa base URL, vamos vir em collection e vamos criar uma pastinha de usuário. Muito importante a gente manter a arquitetura, uma estrutura de pastas. Porque assim fica mais fácil de uma pessoa que não tem conhecimento nenhuma no projeto receber aquela collection e entender. Ah, eu vou receber um cadastro de usuário, eu vou receber um login, vou fazer um login, depois eu tenho a opção de cadastro de usuários. Fica estruturalmente uma arquitetura clara e objetiva para quem for pegar essa collection. Então, a gente vai vir aqui e nós vamos criar a nossa nova request, que é um post, que nós vamos colocar aqui, criar usuário. E nós vamos selecionar o nosso environment, abrir as nossas chaves e colocar como base URL. De cara já aparece um ezinho, que significa que é uma variável de environment local, base URL, e aparece os dados para a gente validar. Dou um enter, vou dar um barra, né, para a gente fazer o nosso path e colocar usuários, porque é o final do meu path. Então, é usuários. Depois disso, vou em header, né? Então, eu tenho que colocar o meu authorization, mas aí vocês vão se perguntar, Pri, qual é a chave para enviar o valor? Então, aqui, a gente pode fazer um tryout, tá? A gente pode enviar os dados, tá? Enviar os dados de teste mesmo e dar uma execute. E aqui, ele já mostra aqui os dados que a gente precisa, ó. Ele vai dar um post, tem a URL, deixa eu dar um zoom aqui que fica mais fácil. Sempre quando você tiver essa dúvida de tipo, Pri, eu não sei como montar, o próprio Swagger, ele te deixa fazer esse tryout, de testar no navegador a requisição. Então, você consegue colocar os dados. Então, a gente tem o HTTPS, a gente tem a nossa URL. No header, a gente tem que enviar essas duas opções. Então, eu já sei que no meu header, eu vou ter que botar accept JSON. A gente pode até colocar JSON, que aí fica mais fácil de... Accept language. Não, é só accept. Só accept mesmo. O accept. E eu posso copiar isso aqui. O outro que fala é o content type e também é application JSON. Então, eu sei que eu tenho um content type que é application JSON. Esses dois dados eu já passei. Pri, mas você não falou que a gente precisava de um token? Sim, o nosso token, vocês só vão utilizar o token quando diz aqui, ó. O login, o token gerado no login, ele só é utilizado em montar carrinho e gerenciar produtos. Então, a gente só vai utilizar ele lá no montar carrinho e para gerenciar produtos. Aqui na criação de usuário, a gente não vai precisar, tá? Então, vamos fazer... Vocês já aprenderam a criar um usuário, fazer o login, entenderam o que é o token, e aí nós vamos para essa requisição sem token, e depois esse vai ser o desafio de vocês para implementar até amanhã, mas vamos por partes, tá? Então, a gente fez aqui e eu vou passar o meu body. Meu body vai ser um raw do tipo JSON e eu vou copiar isso daqui mesmo, tá? Vou copiar o exemplo dali, só que eu tenho que mudar o e-mail, né? Porque não pode ser o mesmo e-mail. Então, eu vou botar Beltrano 2 aqui. Quando eu der um save para salvar meus dados, para não perder informação nenhuma, e der o meu send, ele vai dar ali status 201, cadastro realizado com sucesso, e eu tenho o ID desse usuário criado. Então, ok, agora eu já tenho esse usuário criado, já tenho o ID do usuário criado
para poder buscar ele, para poder atualizar ele, buscar ele de novo para ver se atualizou os dados e deletar depois. Então a gente sabe que vai ter que guardar esse dado num cantinho. Então agora a gente vai criar, ou a gente pode até duplicar, tá? Pegar o gancho, a gente vai duplicar para ir mais rápido. A gente vai dar um get na base de, vamos ver o get, é usuários/id. Então é usuários/id. A gente vai ter um buscar usuário pelo ID. E a gente vai ter o mesmo header. A gente pode até validar aqui. Por exemplo, vamos pegar o nosso ID aqui como teste. Vamos dar um tryout e vamos testar aqui. Colocamos o ID criado e a gente sabe que a gente só tem que colocar o header do accept e ele já vai retornar os dados do usuário. Então tá. Então a gente já colocou os dados do header, que é só o accept. Então a gente pode desselecionar essa caixa ou deletar sem problema nenhum. O body a gente não precisa, então a gente deleta. E o ID aqui a gente vai substituir pelo ID de forma manual. Depois tudo isso a gente vai automatizando amanhã, tá? Então a gente vai dar um send e buscamos os dados corretamente. Tá, trouxe o nome, o e-mail, a senha, se é administrador ou não, e o ID. Ok. Agora nós vamos atualizar esses dados. E quando a gente fala de atualizar os dados, a gente fala de enviar o ID. É muito importante sempre enviar o ID do usuário que vai ser atualizado. E a gente, nesse caso, aqui a gente tem que enviar todo o payload, né? Por mais que na web, às vezes a gente, quando a gente está num formulário, por exemplo, a gente quer editar o nosso telefone. A gente vai lá e edita só o nosso telefone. Por baixo dos panos, o front-end está enviando todo o formulário de novo para o back-end. O front-end vai enviar todo o seu formulário de cadastro, só que no campo de telefone vai ter dado atualizado. Então, por isso que a gente começa a pensar de forma diferente quando a gente fala de testes de API, né? Quando a gente vai testar o front, o que a gente pensa? Vou lá atualizar meu telefone, digito só o meu telefone, dou um salvar, vou lá no meu perfil, só o campo de telefone vai estar editado. Só que quando a gente fala de back-end, a gente tem que montar a estrutura de payload para enviar. Os dados têm que estar iguais e somente o dado que vai ser atualizado tem que estar alterado. Então, são outros insights que a gente vai mudando a nossa cabeça na hora de fazer testes de API, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos copiar. Como que a gente faz? Vamos duplicar a requisição de criar o usuário, porque o body, ele já tá lá, tá pronto, tá exatamente. A gente vai somente alterar um dado. Então, vamos duplicar e vamos colocar aqui embaixo, de forma ordenada, né? Então, a gente vai vir aqui, update de usuário. Nós vamos pegar o ID do nosso usuário, para não esquecer. Vamos colocar aqui na barra. E no body, a gente vai alterar o dado. No caso, eu vou querer alterar o meu e-mail de 2 para 3. Então, quando eu der o meu save para salvar e dar o meu send, ele está dizendo aqui: não é possível realizar post em usuários/ID. Acesse a documentação para ver as rotas disponíveis. E aqui, gente, está algo muito interessante. No duplicar, eu me esqueci que atualizar o usuário não é post. Atualizar o usuário é update. Então, realmente, se eu fizer um post, não vai funcionar, porque não existe essa rota. Então, o que a gente aprende com isso? O automático, né? Questão de automático. E outra, a importância dos erros estarem mapeados na API. O desenvolvedor, ele pensou
que em algum momento poderia ser enviado um post em vez de put. E aí ele pensou assim, o que eu vou fazer? Eu vou dar 405, que é o status referente a método not allowed, ou seja, status 405, na documentação de status code para API REST diz, esse método, esse verbo que tu está usando, esse verbo post, ele não é permitido para esse tipo de requisição que tu está querendo fazer. Então, o dev mapeou o erro, mapeou o possível erro. E esse erro, gente, mapeado, não é erro que o seu PO vai mapear. Por quê? Porque isso é um erro de mapeamento técnico. É um erro de mapeamento de que somente um dev, um QA vai ter esse tipo de erro. Porque o nosso cliente, ele não vai colocar post na requisição. Mas quem vai errar esse método? Vai ser um desenvolvedor front-end, um desenvolvedor back-end ou um QA que está fazendo o teste. Como foi o meu caso. Eu, como QA, errei o teste. Então, esse tipo de mapeamento, o dev tem que ter visão na hora de implementar. Não vai ser o seu PO que vai botar isso como regra de negócio, tá? Isso aqui já é um mapeamento que o dev tem que construir na cabeça dele, tá? Então, ok, a própria API já me chamou de burra aqui e disse, olha só, Priscila, tu fez o método errado, né? Então, vamos lá alterar. Então, tá aqui, put, para atualizar dados. E aí, confirmando aqui na documentação, realmente é um método do verbo put. Dando um send, registro alterado com sucesso. Ou seja, agora, Priscila, tu executou de forma correta e não deu erro, deu sucesso na tua requisição. Agora, a gente vai fazer aquilo que eu comentei, que criei o meu usuário, busquei os dados, veio os dados cadastrados, atualizei os dados e agora eu quero fazer o quê? Eu quero buscar esses dados para ver se o meu dado realmente foi alterado ou se é conversa dos dev que só me jogou uma mensagem lá de que foi dado com sucesso. Então, eu vou duplicar essa requisição de get. E eu vou só alterar aqui, que eu vou busca pelo usuário atualizado. Porque dessa forma, eu vou entender que aquele get vai validar se o meu usuário está com os dados atualizados, tá? Então, eu vou dar um send, porque é o get, né, gente? Não tem nada, vocês podem ver que nem parâmetro tem. Ó, nem body tem. É o mesmo get que a gente fez aqui. Então, a gente vai buscar e a gente sabe que tem que estar beltrano3@qa.com.br. Então, ok, criamos nosso usuário, buscamos, atualizamos, buscamos de novo para ver se ele foi atualizado e agora chegou a hora de deletar esse dado. E como que a gente vai deletar esse dado, Pri? Bem simples. Deletar dado não tem body nenhum. O único parâmetro que é enviado é o ID. Então, a gente pode duplicar essa nossa request de busca, porque a request de busca só tem /ID, só que dessa vez vamos nos lembrar de atualizar o verbo, né? Então, em vez de get, ele vai ser delete, e eu vou alterar o nome para deletar usuário da base. E vamos dar um send, vamos salvar primeiro, e vamos dar um send. E recebemos o status code 200 e a mensagem de registro excluído com sucesso, tá? Então, assim, gente, rapidão a gente conseguiu fazer 5 requisições, nós criamos um dado, buscamos, atualizamos, buscamos de novo para ver se atualizou os dados e deletamos o usuário da base. Nós fizemos essas 5 requisições, porque ainda nós não fizemos o teste real, né? Nós vamos começar a fazer agora. Então, vocês estão preparados a começar a fazer os testes e fazer os acertes, tá? Que nós temos de 15 a 20 minutos para fazer esses testes, esses acertes, ou conseguir estruturar o máximo possível para amanhã a gente poder automatizar eles, tá? Então, deixa eu ver aqui as perguntas de forma bem rápida para ver se é algo que vai influenciar da gente seguir.
Request Trace ID. Esse Request Trace ID, deixa eu ver se é o que eu tô pensando, tá? Eu acho que é. Vou ver se é o que eu tô pensando, tá, Karen? Que é o ID que toda requisição tem. Eu acho que. Depois tu me confirma. Eu acho que esse request trace ID que tu fala é o ID da requisição, né? Eu acho que é. Mas eu explico sim depois. A Camila perguntou: é possível validar o status code positivo e negativo juntos, como nesse de cadastro 200 e 401? Não. Se tu quiser começar a validar status code, tu vai ter que fazer uma requisição para cada status code, tá? Porque não tem como fazer, porque ou tu vai validar a inserção de 200 e vai validar os dados em relação ao status code 200, ou tu vai fazer um body para dar 401 e aí você vai fazer a validação de 401, tá? Existe como fazer? Existe. É uma péssima prática. Péssima. Por quê? Porque tu vai fazer o teste ter dois bores e fazer um looping. Mas isso é a pior coisa que tem. Teste, cada request é um teste. Se tu quer validar status code 200, vai fazer uma request estruturada para status code 200. 401, outra request, tá? Mas assim, lembrando, Camila, aqui não é mentalidade de front-end, aqui é mentalidade de back-end. Mentalidade de back-end não vai ficar validando status code, se vai dar status code 200, 201, 204, não vai. Quando tu valida back-end, tu tem que validar se tu está validando o serviço. O serviço tem que estar de pé para te estar fazendo aquela requisição, tá? Validar status code, quem valida isso é teste unitário. O teste unitário que tem que validar. Se eu adicionei tal dado, a minha API vai retornar essa mensagem para o status 200? Se der tal coisa, a minha API tem a mensagem de 401? Isso daí é teste unitário, tá? Tu tá com a visão de front-end, tá? Teste funcional, tu faz exatamente isso que tu fez. Eu vou logar. Loguei com o usuário e senha correta. Deu 200. Loguei com o e-mail certo e senha incorreta. Então, não vai me autenticar. Então, é status 401. Isso é mentalidade de front-end. A mentalidade para teste de back-end é totalmente diferente. Tu está pensando em serviço. Tu está pensando que meu serviço está disponível, então meu serviço está apto para fazer a sua função, que é criar um usuário, buscar um usuário, atualizar um usuário, deletar um usuário. Entendeu? Existir mensagens de tratamento de erro é para o front pegar aquela mensagem de erro e exibir de forma amigável para o usuário. Porque se tu coloca e-mail e senha, e-mail ou senha incorreta, e tu enviar um código 401 para o front e o front devolver um 401 para o usuário vai pensar assim, o que é esse 401? Não é nada. Só que o status 401, atrelado a uma mensagem amigável, que é usuário ou senha incorreto, quando o front-end pega essa mensagem do status 401 e exibe para o usuário, aí é a validação de front-end. São dois testes bem diferentes, tá? Bem distintos. Por isso que eu digo, mentalidade de teste de front-end é uma, mentalidade de teste de back-end é outra. Back-end pensa em serviço. O serviço está de pé, eu vou testar o serviço.
O front-end, aí é testar a mensagem bonitinha, é validar todas essas possibilidades. É bem diferente. Afonso falou, eu estou com um pouco de dificuldade de replicar aqui, então vou só assistir e ir anotando, depois vejo novamente e replico. Deixa mais clara a dúvida, se tu não está replicando, tá? Deixa mais clara a dúvida. A Karen falou aqui, minha dúvida é como funciona essa interação do navegador com o Postman e pegarmos essa requisição. Tá. Navegador não interage com o Postman. Navegador não interage com o Postman. O Postman interage com o serviço. A interação Postman-servidor se dá a partir da URL. É essa interação que tem. Navegador e Postman não tem nada. O que tem é, eu vejo o meu request, tá? Eu vejo a minha requisição HTTP, que isso daqui é uma requisição HTTP, entendo os dados que essa requisição HTTP está me falando e eu transcrevo essa requisição HTTP para o Postman. Isso existe. É o teu entendimento de uma requisição HTTP que acontece no navegador e tu transfere esse teu conhecimento, esses dados que tu entendeu para o Postman. Não tem essa comunicação. Me refiro à possibilidade de inspeção. Inspeção do Postman? Ou a inspeção que eu fiz aqui no navegador? Isso daqui tu faz bem simples. Tu vai clicar com o teu botão direito e clicar em inspecionar elemento. Quando tu clica em inspecionar elemento, tu vai em network, tu deixa marcado FET e qualquer requisição que tu fizer, por exemplo, aqui, deixa eu diminuir para conseguir fazer um logout e um login. Tipo, a interação, tá? Tu fez o inspecionar, abriu o networking, tu selecionou FET para pegar só as requisições e tu veio aqui no teu usuário cadastrado. Eu vou cadastrar de novo porque, né, a gente deletou o usuário da base. Isso do navegador, mas como acompanhar as requisições no Postman para encontrar onde deu erro? Tu vai acompanhar pelo response. Todo erro que der no servidor, que der no teu serviço, que der na tua API, tu vai receber pelo body, tá? Tudo por aqui. Que nem aquela hora que eu coloquei post em vez de put, tá? Que nem aquela hora que eu fiz aqui, ó. Por exemplo, erro. Isso aqui é o método put. Eu botei post. Se eu der um send, eu vou receber uma mensagem. Não é possível realizar um post nessa requisição. Então, a API está tratada, tá? Toda a tua requisição para te saber se deu erro é pelo body, tá? Tudo é pelo body. Existe um console, que talvez seja o que tu está falando. Não sei dizer. Mas isso não vai te dizer o erro. O console vai te ajudar em algumas situações, mas ele não vai te dizer o erro, que é aqui. Que ele te dá tudo o que tu tá fazendo, todos os dados que tu tá trafegando no Postman, ele vai te mostrar aqui no console. Mas ele não vai te dizer onde está o erro, tá? Ele não vai te dizer onde está o erro, ele só vai dar os dados. Por exemplo, aqui eu zerei o console, fiz o método post, ele me mostrou que eu fiz o método post. Ah, tá, agora eu entendi melhor. Se estou testando um site e encontro um bug, os devs sempre pedem o request Trace ID, mas não tenho acesso ao Postman. O request Trace ID não tá no Postman, tá? Não tá. São coisas diferentes. Vou fazer o login aqui para te mostrar isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá ativo esse cara aqui ainda. O request Trace ID não é do Postman. É o Trace ID da tua requisição, tá? Então, por exemplo, o que é o request Trace ID?
Isso, eu não sei se esse site vai ter, tá? Porque esse request trace ID, ele fica aqui nessas informações, mas precisa ser implementado para ser exibido, tá? Aqui nos headers, tá? Nesse site não tem. Mas aqui no header, em alguma parte do response header, eu acho que vai ter esse dado aí que tá te pedindo, tá? Esse trace ID. Assim como aqui tem acesso control, allow, tudo mais, content type, vai ter trace ID. E aí tu vai copiar, tá? É aqui, não tem nada a ver com Postman, tá? O Postman, assim, ó, gente, Postman é para testar. Se tu tá fazendo um teste na web, eu repito, se tu tá fazendo um teste na web, é na web, tá? Agora eu entendi. Porque eu tava pensando assim, como assim conexão não tava fazendo muito sentido. Mas agora sim. O Trace ID é um parâmetro. Assim como aqui tem, gente, request método, status code, isso aqui é tudo parâmetro que o dev, na hora de desenvolver, vai dizendo: olha só, API, tem que exibir isso, tem que exibir esse parâmetro, tem que exibir esse parâmetro, tem que exibir esse parâmetro. Que na hora da arquitetura, do desenvolvimento da API, o desenvolvedor vai dizendo, ó, tem que exibir esse parâmetro no navegador, esse parâmetro. E aí ele vai configurar esse Trace ID. Então, esse Trace ID vai estar aqui nos parâmetros, só que eu não me lembro em qual parte que vai estar, tá? Mas ele vai estar no header. E aí tu copia. Ele é uma ID, e esse ID é por onde eles pegam os logs. Meio preguiçoso se deve, né? Porque ele podia ver no log direto, que se é só tu que tá fazendo o teste daquilo, não precisa de Trace ID, né? Mas aí é cada dev, né? Como disse o meu tech lead hoje, existe desenvolvedor. Como é que ele falou? Ele disse que existe desenvolvedor e codificador, que são coisas diferentes. Uma pessoa só codifica e a outra pensa, sabe? E eu pensei assim, nossa, se o tech lead tá falando isso dos devs dele, quem sou eu, né? Então, às vezes vai, né, de dev para dev, né? Mas tá, expliquei, entendi, expliquei. Show. É tipo um correlation ID, Dai, isso mesmo. É uma forma que eles têm de identificar o rastreio do usuário, sabe? Eles têm um ID para tudo, tipo, cada requisição que fizer no navegador vai ter um ID e por aquele ID eles pegam todos os logs, entendeu? Tipo, a Karen vai logar no site e aquele Trace ID vai acompanhar ela por todo o percurso dela até cair o token. Então, se acontece um erro por esse Trace ID, eles conseguem ver, a Karen logou, a Karen buscou um produto, a Karen clicou no produto, a Karen selecionou o tamanho daquele produto, a Karen colocou no carrinho, a Karen foi finalizar o pedido, deu erro. Eles conseguem ver todo esse passo a passo por esse Trace ID. É um ID que vai vinculando todo o passo a passo. Show! Tá, tirei as dúvidas. Tá show. Qualquer coisa, Afonso, dúvida na plataforma, tá? A gente vai tentar subir até as 3. Se tu não conseguir fazer, mete dúvida ali no comentário da aula que umas 6h30 eu vou sentar para responder todas as dúvidas antes da gente entrar ao vivo de novo, tá? Então tá. Agora eu vou até fechar isso daqui, porque agora vai ser a gente fazer as nossas asserções mais básicas, tá? E aqui eu vou passar ligeirão mesmo, eu vou fazer um bem devagar, né? Que nem a gente fez no início, fizemos um bem devagar, conversando, falando, e os outros taquei pau. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fechar isso aqui, vou salvar para não perder nenhum dado. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse novo cadastro e o que eu vou fazer nesse novo cadastro? Eu vou validar status code, eu vou validar contrato, porque que nem a gente falou, né, que eu expliquei o negócio, que nem no negócio dos filmes lá, que fala pro telefone, que o front-end avisa pro back-end que vai enviar um dado, aí o back-end diz, olha só, querido, tem que me enviar os dados desse jeito, porque senão eu não vou saber o que tu tá me enviando e nem para onde que eu envio. Pois então, o contrato é bem importante para isso, que se não tiver no padrão que o back-end aceita, o back-end vai negar, tá? Por que isso é importante de testar, Pri? Porque integração, gente. Tudo, ou praticamente quase tudo de um sistema funciona de forma integrada, tá? A gente pode ver muito simples nesse contexto, tá?
a gente não utilizou a parte de carrinho, né? Que é onde tem o token e tudo mais. Mas assim, a gente precisa cadastrar um usuário para esse usuário ser cadastrado na base. E depois, esses dados que foram cadastrados na base são utilizados no login. Então, se eu cadastro o usuário, tá? Se eu cadastro o usuário e ele é cadastrado da forma errada no banco porque não seguiu o contrato, quando eu for realizar o login, existe uma grande chance de o login não funcionar, não porque eu estou adicionando meu e-mail e a minha senha incorreta, e sim porque os meus dados na hora de fazer o cadastro foram cadastrados errado, e aí quando eu faço o login, as informações não batem. Porque imagina, a gente criou aqui, né? A gente vai utilizar lá no nosso login e-mail e senha. Aí eu fui lá, a gente foi lá, criamos lá o nosso back-end, inventou de botar e-mail e password com a primeira letra maiúscula na hora de fazer o cadastro. Inventou. Tudo letra minúscula, mas e-mail e senha ele botou com letra maiúscula. Aí na hora de fazer o login no front-end, o nosso front está chamando e-mail, enviando os dados com e-mail e password minúsculo. Aí o nosso front, na hora de fazer o login, está dizendo assim: olha só, back-end, estou te enviando e-mail e password com letra minúscula, tá? Autentica aí meu usuário e libera o sistema para ele. Aí o back-end vai olhar e vai dizer assim: mas o meu não tem e-mail e password cadastrado aqui com letra minúscula. O que eu tenho é um e-mail com E maiúsculo e um password com P maiúsculo. Isso eu tenho. Eu não vou autenticar nada esse cara, tu tá me mandando dado errado, tu tá louco? Como é que eu vou validar banana com maçã? Não faz sentido eu ter que validar banana com banana e maçã com maçã. Dá um jeito aí, faz teus corre, porque o teu dado que tu tá me enviando não é válido. E isso por quê? Porque os contratos não estão sendo cumpridos. Pri, qual desses contratos não estão sendo cumpridos? Aí a gente precisa ver com os tech leads de back-end. O que está certo? E-mail e password tudo com minúscula ou e-mail e password com a primeira letra maiúscula? Se os dados de login se eles disserem, é tudo com letra minúscula, Pri, tudo com letra minúscula, esse cara aí que colocou uma letra maiúscula tá louco. Aí o que tu vai chegar? Tu vai chegar lá pro dev e vai dizer assim: oi, tudo bom? Pois então, aquele teu novo cadastro, teu contrato tá errado. Não é com E e P maiúsculo. É com é com P minúsculo e E minúsculo. Aí o time de back-end vai ter que ir lá, corrigir o contrato, subir uma atualização da API e tu fazer o teste novo. Por isso que contrato é importante. Porque se os contratos não estão sendo seguidos, vai dar problema de integração e uma hora o sistema vai parar de funcionar, tá? Então, o que nós vamos fazer nesse novo cadastro? Nós vamos validar status code, contrato e validar se os dados foram criados com sucesso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai buscar conversor de JSON esquema. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Esse daqui. Vou mandar para vocês. Esse carinha é o carinha que eu uso para fazer conversão de contrato. Com esse carinha, eu vou pegar o meu JSON, o response que retornou, colocar nele e ele vai me converter esse JSON para esquema, que é o formato que a gente declara contrato, tá? Eu já tenho salvo aqui, para a gente ganhar um tempinho, tá? Eu tenho salvo o esquema, tá? Mas eu vou jogar um exemplo qualquer, tá? Eu vou fazer um login aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Como que a gente faz na vida real, tá? A gente vai, se a gente tem o melhor dos caminhos, né? O melhor dos caminhos era a gente tava com nossa documentação aberta, né? O melhor dos caminhos é o quê? Tá? É a gente vir na nossa documentação,
pegar o response que a gente executou, que está com o status code 200, copiar isso daqui, vir aqui e colar aqui. Vai dizer que tu não é um robô, e aí tu vai dar um generate schema, porque ele vai pegar o response que tu salvou e vai transformar em esquema. E isso daqui é um contrato, tá? Se sobrar tempo nesse bootcamp, eu posso explicar para vocês como ler esse contrato, porque é bem importante saber. Mas se não, eu gravo uma aula explicando, tá? Que aí você vai saber até quando o esquema é gerado errado, tem algum problema, tu consegue analisar. Mas aí como que a gente faz, tá? Aí a gente vai utilizar esse esquema, tá? Não vamos utilizar esse porque eu já deixei salvo um aqui, porque eu imaginei que fosse faltar tempo. Como que a gente vai começar os nossos testes, tá? A gente sabe, vou fechar aqui, tudo vai funcionar no pré-request. Declaração de contrato é no pré-request. Por quê, Pri? Antes de... O Postman, ele interpreta como? O Postman, quando tu dá o send numa requisição, o Postman vai ver primeiro a URL, ele vai entender para onde que ele tem que mandar no servidor. Depois ele vai ver o pré-request. Por quê? Porque todos os dados que tu vai utilizar no body, se tu precisa fazer alguma manipulação desses dados, tu vai utilizar o pré-request. Pré-request, como chama, é executado antes de uma requisição. Se o fluxo da requisição é URL, body, envia e eu recebo o meu dado, pré-request acontece. URL, valido o pré-request, vejo os dados, armazeno, vou para o body. Se o body utiliza algum dado daquele pré-request, adiciono ali. Se não, envio a requisição e salvo somente para mim os dados do pré-request e segue o baile. O que a gente vai fazer aqui, a gente só vai salvar um dado daquela requisição que a gente vai utilizar na etapa de teste. Ah, Pri, por que a gente não utiliza na aba de teste, então? Porque aí já passou demais o tempo e por uma boa prática, aba de teste é para teste, não para manipular dado. Se tu vai manipular dado no pré-request, antes de tudo acontecer, porque aí os dados vão ter sido manipulados, vão ter sido salvos e depois a requisição roda e depois os testes rodam, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como a boa e velha bruxaria do Postman, a gente não precisa saber programar para fazer alguns testes. E para isso também não, tá? Boa prática. Eu, Priscila, sempre utilizo a palavra esquema para declarar uma variável que eu vou jogar um dado para dentro. Se eu estou utilizando o contrato, como vocês viram no curso de Postman, de API REST, eu sempre utilizo lá para salvar o esquema. pm.globals.set, chave, esquema, valor, o dado do contrato. Como que eu trabalho? Para não dar nenhum problema de não sobrescrever ou de pegar um contrato que não é o correto, porque eu estou sempre usando a mesma variável em todas as requisições, eu sempre vou limpar aquela variável. Por mais que ela ainda não tenha sido criada, que é o caso, porque é o nosso primeiro. Mas mesmo assim, eu vou dar um clear a global variable. Quando eu dou esse comando, eu estou dizendo, Postman, pega uma variável global que eu vou te passar e limpa os dados que tem dela. Ou seja, ela vai ficar uma variável somente com a chave. Ela não vai ter nada de valor. Porque depois eu vou utilizar e vou adicionar um valor nela. Mas agora tu limpa para mim para ela estar sem nada. Qual é a variável? Esquema. Que é a que eu uso em todos. Por isso que eu sempre limpo para não correr o risco de não pegar o dado e pegar um dado antigo e dar um falso negativo no teste. Então, tu já disse, Postman, pega minha variável global e limpa ela. Tá, primo. Aí o Postman me responde, tá, primo, mas qual é essa variável? Esquema. Depois disso, eu vou dizer para o Postman, tá bom, Postman, agora que tu limpou para mim, eu preciso setar um valor nessa variável global. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em set a global variable. E aí o Postman vai criar o snippet. Postman vai salvar uma variável global, que essa variável global se chama esquema, que foi a que eu limpei,
E aí eu vou pegar o meu contrato. Eu vou pegar esse contrato e jogar aqui no valor. Só que eu vou pegar o contrato que eu já tinha criado anteriormente, né? Para ir mais rápido. Então, eu vou colocar o valor. Só que detalhe, sem as aspas, tá? Porque ele já vai entender. Colei meu contrato. Exatamente, gente. Eu só coloquei o contrato que é relativo a esse response, tá? Mas é o mesmo contrato, mesma estrutura. Ah, Pri, eu quero fazer na mão. Então tá, então só vai fazer um pouquinho depois. Prepara a estrutura, não coloca esse dado e a gente vai fazer logo mais. Isso daí. Então tá, a gente já limpou a variável, a gente já setou a variável, agora nós vamos fazer os testes, né? Porque quando a gente testa que é o cadastro, a gente pode até dar um send aqui para. Vamos dar o send para a gente pegar aqui. Quando eu dei o meu send, o e-mail já está sendo usado. Deixa eu colocar aqui o e-mail 3. Aí, como é que tu vai fazer? Ah, Pri, não tem esse teu esquema que tu colocou aí que já estava na tua manga. Como é que eu faço? Executa, sem problema nenhum, porque como a gente não tem essa request aqui, que não está documentada, executa aqui, vai pegar o response, copiar, jogar aqui e dar um generate schema. Ele atualizou, você vai vir aqui, copiar, vai substituir esse daqui e dar um save. Agora, a gente vai para a nossa aba de teste, porque a gente já configurou os dados que nós vamos utilizar, já salvamos o body bonitinho, agora a gente vai escrever os nossos testes. Só que nós vamos pegar, né, os snippets do Postman para a gente, né, porque a gente não sabe programar, mas a gente sabe fazer a tradução. Primeiro que a gente vai fazer, validar status code. Só que aqui só tem a opção de validar status code 200, mas não tem problema. A gente atualiza o 200 para 201, porque é o status que retorna. E aí aqui a gente pode traduzir para português, tranquilo, que é validar status code 201. E o que mais que a gente pode validar? A gente pode validar a mensagem. Então, se a gente vai validar a mensagem, a gente pode procurar aqui. Response body is equal to a string. Tá? Nós vamos utilizar isso daqui e fazer algumas adaptações devido à nossa tradução. Então, aqui a gente vai colocar validar a mensagem. Só que aqui eu vou fazer aquela traduçãozinha que eu expliquei para vocês, né, lá no curso. Que é o quê? Eu vou dizer, oi, Postman, seguinte, eu preciso validar. Eu espero, né? Melhor dizendo, Postman, eu espero que o Postman olhe para o meu response, que está no formato JSON, e além dele estar no formato JSON, eu quero mais especificamente olhar a minha mensagem, o parâmetro mensagem desse response que está no formato JSON. E aí, eu espero, né? Porque aqui vocês podem ver que tem umas chaves, né? Postman, eu espero que o que está aqui dentro, né? Que é o response que está no formato de JSON e mais especificamente no parâmetro mensagem, é aonde o que está dentro desse expected é onde o Postman vai capturar aquele dado para fazer o depara com o que tu vai colocar agora. Que o que eu quero? Postman, eu quero que tu pegue esse parâmetro aí de mensagem e eu quero que validar se ele é to be, que no inglês to be é ser, né? Equal. Ele tem que ser igual à mensagem que eu vou te passar agora. Se ele não for igual, aí eu já não aceito, tá errado, eu quero outro request. E vai ser igual a essa mensagem. Obviamente, né, se tivesse documentado, a gente ia pegar da documentação. Que é que nem a mensagem aqui, ó. Por exemplo, esse aqui a gente já tem na documentação, então a gente vai pegar essa mensagem aqui da documentação. Então, ok. Posso deletar aqui, por causa que eu peguei essa aqui só como exemplo. Então, aqui eu já estou dizendo para o meu Postman, né? Vamos recapitular a tradução, né? Postman,
eu espero que o response que está no formato JSON e mais especificamente no meu parâmetro de mensagem seja igual a essa mensagem. Se for igual, passou meu teste, sucesso, era isso mesmo que eu queria que retornasse. Não existe o senão. Aqui, lembra, testes de API, não existe senão. Aqui é isso, é cadastro. Não retornou cadastro, falso, falhou, o teste já era, morreu. Se tu quer verificar o não cadastramento, aí é uma outra requisição, um outro teste, que é uma requisição que vai dar um erro e tu vai validar se o erro está retornando, tá? Então, assim. Agora, o outro teste é o seguinte. Eu vou escrever para a gente pegar o costume, tá? Eu vou dizer, Postman, testa para mim. Eu vou fazer um teste agora, que é para capturar o ID. Porque já que me retornou cadastro feito com sucesso, agora eu posso capturar meu ID, né? Então, para isso, eu preciso de uma função que vai executar uma ação para mim, né? E essa ação é o quê? Eu quero que o Postman guarde na sua variável global o meu user ID. E esse user ID, tu pode pegar, Postman, no meu response, que está em formato JSON, e dentro do parâmetro underline ID. Aí, nesse parâmetro, tu vai encontrar o ID que eu preciso que tu salve, na variável global, porque depois eu vou utilizar num teste. E, além disso, Postman, depois de tu validar status code do DNS1, ter validado a mensagem para mim, ter capturado o ID, tu acha que eu esqueci, Postman, mas eu não esqueci. Nós vamos validar o contrato, porque vá que o meu contrato não está sendo estabelecido, vá que a minha mensagem retornou com mensagens, ou mensagem com M maiúsculo, ou alterar algum parâmetro sem informar o que é, que acontece muito, tá, galera? Então, a gente vai dizer para o Postman, olha só, Postman, eu quero que tu faça um último teste aí para mim, que é validar se meu esquema é válido. E aí, para isso, eu sei que eu preciso declarar uma função que vai executar uma ação para mim no meu teste. E essa função vai ser o quê? Onde o Postman vai validar o dado que eu espero. E esse dado que eu espero, eu vou até pegar o snippet para fazer mais sentido para vocês, tá? Tem um snippet disso, tá, gente? O snippet aqui, ó. Para validar contrato é isso aqui, ó. Use Tiny Validator for JSON Data. Aqui ele vai te dar esses dados que tu não vai precisar, que tu vai deletar, porque a gente já fez isso lá no pré-request. E a única coisa que tu vai utilizar é essa primeira linha. O resto pode deletar também. Eu só copiei isso aqui, ó, que são dois. Só um. Por quê? Porque aqui tu tá dizendo o seguinte, dentro do teu teste. Olha só, Postman, eu espero que essa lib TV4, ela vai validar para mim que o meu response, que o meu pm.response, que está no formato JSON, vai bater com o meu esquema. E se essa validação der true, o meu teste passou. Porque depois disso, eu espero, né, que essa validação toda aqui dê verdadeiro, to be true, seja verdadeiro, tá? Só que vocês se lembram que a gente guardou o esquema dentro de uma global variable. Então, a gente tem que passar a global variable, porque dessa forma, o Postman não vai entender. Tipo, vai dizer assim, cara, que esquema é esse? Não tem nenhuma variável declarada aqui. Então, a gente vai tirar e vai botar, Postman, pega lá a minha variável global, que tá como esquema. E aí, tu vai bater essa informação para mim. Tu vai pegar a lib do TV4 e essa lib vai validar que o meu response, que está no formato JSON, bate com um contrato estabelecido dentro dessa variável global. E dando verdadeiro, o meu teste passou, o meu contrato foi seguido e tá tudo beleza, tá? E aí, dessa forma, a gente vai executar. Só que antes da gente executar, eu tenho que ir lá no body. Acho que eu diminui demais o zoom para vocês.
eu tenho que ir lá no meu body e trocar meu e-mail, né? Porque a gente não pode replicar o e-mail. Então, eu vou trocar aqui, salvei. E agora eu vou dar um send. E aí, gente, a gente reza para que a gente tenha escrito corretamente o teste, tá? Então, a gente vai dar um send. Quando a gente der um send, deu o cadastro realizado com sucesso. E quando eu venho aqui, como eu tô com zoom, não aparece todas as opções de menu. Que se eu diminuir, vai aparecer, ó, testes result 4 de 4. Ou seja, meus 4 testes passaram. Então, a gente vai clicar aqui em teste e eu vou aumentar aqui. Validado status code, validou, tá ok. A minha mensagem também tá correta, ele conseguiu encontrar o meu ID e salvar, porque assim, gente, se vocês tivessem mapeado errado, não existisse essa variável underline ID, ia dar erro, tá? Ele ia avisar que o parâmetro não foi encontrado. E o meu esquema também tá válido, então, ufa, passou meus testes. Mas, Pri, onde é que eu consulto que o meu ID foi salvo? Só vim aqui no olhinho, tu vai vir aqui em Global Variables e tu vai achar User ID KOZ7. A gente pode vir aqui no Response e KOZ7. Então, sim, está com todos os dados atualizados, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver que o esquema salvou num formato de objeto, porque é assim que salva, tá? É num formato de objeto de JSON. Então, tá todos os dados aqui. Tá até outros, porque como eu expliquei lá no curso, quando tu lida com global variable, são todas as globais variables que tá dentro daquele workspace, tá? Por isso que a gente salva dados que a gente utiliza no teste em global variables. Porque quando tu exportar o teu environment, a pessoa que receber vai receber somente os dados que é preciso para dar o start no teste. E depois ela vai criando essas variáveis que vão sendo utilizadas randomicamente no teste, tá? Por isso que é uma boa prática utilizar assim. Porque senão tu imagina tu exportar para a pessoa variável de tipo episódio ID. A pessoa vai ficar assim, que episódio ID? Não tem nada na minha collection. Então, por isso que tem essas boas práticas, tá? E, gente, assim é uma estrutura básica, enxuta, performática e que vai satisfazer muitos pontos do seu teste de API, tá? Você vai estar validando status, você vai estar validando uma mensagem para ter certeza que foi a mensagem está sendo exibida. E aqui essa mensagem, por que eu estou validando essa mensagem? Pensando no front-end, tá? Aqui, diferente do que eu falei antes, que não pense em teste de front-end na hora que for fazer o teste, aqui a gente inverte um pouco. Por que eu estou validando a mensagem pensando no front-end? Porque se der algum erro, eu preciso ter uma mensagem amigável para enviar para o meu front-end. Então, é que nem eu falei, testes de API você pensa em serviço. Os teus serviços precisam estar funcionando e teus serviços precisam estar funcionais para servir para o front-end. E não o contrário. E não, tipo, as regras que eu valido no front-end eu preciso validar na API. Não, aqui a mentalidade é minha API, meu serviço tem que estar de pé, tem que estar funcionando e tem que estar estruturado para servir para o meu front-end, tá? Vai demorar um pouco até vocês pegarem essa mentalidade. Na hora que vocês forem estruturar os testes de vocês, vocês vão querer meter teste de front-end numa API e não vai querer fazer tudo junto, que nem a Camila tinha perguntado de, Pri, na mesma requisição eu posso validar status 200 e 401? Não. Se você quer validar, por exemplo, aqui o e-mail, né, de um e-mail que já existe, por exemplo, vou executar, fiz a minha requisição de cadastro de usuário, validei meu cadastro realizado com sucesso. Agora eu quero enviar de novo e quero na mesma requisição validar o 400 de e-mail já está sendo usado. Não pode. Aí o que você pode fazer é duplicar essa requisição e utilizar o mesmo dado da primeira. Se o cadastro foi executado com sucesso, tu vai executar a segunda para validar um e-mail, tá? Aí nesse contexto a gente pode sim, tá? Então,
Muda um pouco a mentalidade, eu vou bater bastante nessa tecla, por causa que vocês precisam entender a mentalidade de teste de back-end e a mentalidade do teste de front-end, que são completamente diferentes. E conforme for passando o tempo, vocês vão entendendo, isso daqui eu não tenho que fazer no teste de serviço, isso daqui é teste unitário. Isso daqui eu valido no serviço, isso daqui eu valido na integração, e isso daqui é que eu vou validar no front-end, entende? Aos poucos, vocês, com a experiência e com a prática, vocês vão começar a diferenciar o que é cada coisa e qual teste executar em cada fase da pirâmide, tá? Mas não se preocupem, porque isso não é da noite para o dia, é na prática. Prática, experiência e participar de bootcamps e participar de webinars e começar a coletar essas informações, tá? Então, aos poucos, vocês vão conseguindo entender melhor aonde que cada teste é posicionado, tá? E, gente, isso é o primeiro dia, tá? Eu queria ter feito mais validações, mas não deu para fazer. Eu queria fazer todas as validações, todas as requests, mas o que eu vou fazer, tá? Amanhã, até umas 3 da tarde, a gente vai subir esse vídeo para dentro da plataforma para ficar mais fácil, até para vocês conseguirem comentar e eu ver os comentários. E no material complementar dessa aula, eu vou colocar collection e eu vou colocar environment com todos os testes, tá? Porque assim vocês conseguem ter um gabarito, tá? Não é para vocês utilizarem a collection e o environment que eu mandar na aula de amanhã. É para vocês praticarem, para vocês terem uma cola, para vocês irem fazendo sozinhos, bater uma dúvida, assistiu o bootcamp de hoje, viu o meu gabarito e, tá, entendi, vou lá e faço, tá? Porque é muito importante vocês entenderem, tá? É muito importante vocês entenderem o dia de hoje, porque amanhã a gente vai virar a chave do manual e vai entrar na automação e geração de relatório e tudo mais, tá? Então, oi, Rubens, sim, vai ficar gravado. Eu acho que eu tô bem na hora que eu tava falando. A gente vai fazer um ligeirão para até amanhã às 3 horas subir a aula gravada, tá? Dentro da plataforma com o gabarito, tá? Que eu deixei preparado um gabarito caso não desse tempo, porque realmente é muita aula o bootcamp. Então vai ter o gabarito e na collection e no environment, mas não colhem, tá? Estudem e utilizem o gabarito como uma fonte de consulta, tá? Porque isso vai para o portfólio de vocês, e aí esse portfólio vai para entrevistas técnicas, e aí na entrevista técnica a Prof. Pri não vai estar com vocês, né? Então, vocês precisam dar aquela agilizada para conseguir entender, tá? Qualquer dúvida, comentem dentro da plataforma na aula que a gente publicar, porque umas 6 horas eu vou sentar e vou responder todas as dúvidas de vocês que tiverem para a gente vir para a aula, tá? Então, gente, vocês ficaram com dúvidas? Vamos tirar, falta 15 minutinhos para a gente terminar. Então, a gente pode tirar dúvidas. E se não, bom descanso. Senão, vou desejar bom descanso para vocês, porque eu sei que a cabeça de vocês deve estar assim, ó, a milhão, né? O Afonso já disse que vai chegar amanhã, já vai praticar antes da aula. Ótimo. Porque, assim, o conteúdo de amanhã, gente, o conteúdo de hoje, tá? Vocês conseguem ver no curso de arquitetura de sistema nível básico, Postman Primeiros Passos, tá? Que lá no Postman Primeiros Passos eu ensino a importar e a exportar collection, que vocês vão precisar importar a collection e environment que eu vou botar em materiais complementares. E no curso de Postman, API REST do manual automatizado, vocês têm todo esse conteúdo da aula de hoje. Amanhã é tudo novo, real, porque eu vou ensinar a parte de automação, vou ensinar a parte de sub-CSV, que também tem no curso, mas o resto, configurar o ambiente, vocês vão já se preparar, vocês vão baixar Node amanhã, vão rodar por linha de comando relatório, vão rodar as collections por linha de comando, é tudo novo. É tudo que não está dentro do curso. Então, vale muito a pena estar 100% focado amanhã, tá? Exatamente, Camila. Agora é ter mentalidade para testar o que é de back-end. E eu vou bater muito na tecla com vocês, mentalidade de back-end. E assim, se vocês tiverem ideias de tipo, Pri,
Que nem tu falou assim, eu posso testar 200, posso testar 401? Vão perguntando, porque isso daí eu vou ajudando vocês a virar a chavinha de que mentalidade de teste de back-end é uma, mentalidade de teste de integração é outra, de teste web é outra. Eu vou começar também a dar dicas da dúvida de vocês do que é teste unitário, do que no dia a dia vocês podem ir lá bater na porta do dev e dizer, olha só, implementa esse teste unitário, sabe? Porque, como vocês, eu acho que eu expliquei já para vocês, expliquei na aula de tira dúvida da semana passada. Os nossos testes, por que a gente segue a pirâmide de teste? Por vários motivos, né? Primeiro, qualidade de software do início ao fim, do desenvolvimento até o front-end, mas o principal é não repetir testes. Ou seja, gente, esses testes que eu acabei de escrever, vocês não devem executar de forma funcional no front. Por quê? Porque vocês já testaram. Se vocês fazem um teste de API e retestam no front, vocês deixam de estar numa pirâmide de teste e passam a estar num cupcake. Que é o quê? O cupcake, ele já tem uma base mais alargada do teste unitário, já tem testes de serviço, mas tem muito teste rodando de forma manual. E esses testes de forma manual que você roda no front, na maioria das vezes, são testes que você já fez na camada de serviço ou que o dev fez na camada de unitário. Então, por isso que a gente precisa saber distribuir os nossos testes em camada para não gerar duplicidade de teste em camadas diferentes, tá? Então, mas isso a gente vai... Vocês vão entendendo a teoria lá em técnicas, estratégias e metodologias de teste, e depois vocês começam a ver na prática, quando vocês começam a fazer um teste de serviço, um teste integrado, um teste funcional, e aí vocês começam a fazer assim, nossa, mas daqui a pouco vocês vão estar num ponto que vocês vão estar no trabalho de vocês ou estudando e vão estar fazendo um teste funcional, web, e vão pensar assim, nossa, mas eu podia estar fazendo isso via serviço muito mais rápido. Então aí vocês vão começar a ver que vocês realmente estão entendendo, tá? E aí vocês vão ficar assim, meu Deus, eu realmente estou entendendo as coisas agora e tá tudo fazendo sentido, tá? Então, gente, sem dúvidas, então eu vou desejar uma boa noite, um bom descanso. Amanhã até às 3 da tarde já tá tudo isso na plataforma, aula gravada, collection, environment, tudo para vocês. E umas 6 horas eu entro lá e começo a responder as dúvidas de vocês, se vocês ficaram. E se não ficaram com dúvidas, até amanhã, às 8 da noite, tá? Nos vemos de novo. E aí o link também vai estar disponível na plataforma um pouco antes, tá? Então, gente, boa noite, bom descanso e nos vemos amanhã. Tchau!